né? Kleber Lopes é um grande criminalista, um penalista muito conceituado, e nós temos no Brasil inteiro o período eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. E é engraçado, curioso, a conexão com esse caso Marielle, né? Porque um dos grandes problemas da justiça, inclusive justiça penal no Brasil, é a demora no julgamento, né? Então nós temos aí, anos depois, esse processo sendo julgado, os executores já têm a sua sentença declarada, mas até onde nós acompanhamos, os supostos mandantes ainda não. E esse caso envolveu também uma altercação entre o Kleber Lopes e o ministro Alexandre de Moraes, porque durante a sustentação oral, na primeira turma, ele chegou a argumentar que não teve acesso a todos os documentos das mais de 1.000 folhas dos autos de investigação, e o ministro Alexandre de Moraes respondeu muito prontamente que era uma afirmação absolutamente incabível, porque os autos estavam todos disponíveis. Então, teve essa certa altercação, mas no que diz respeito à concorrência em si, a chapa, né? Eu acho que a chapa 10 aqui, eu não sou candidata, então fiquem tranquilos. Eu sou só eleitora dos candidatos, né? É até bom, porque é um tipo de advocacia que dá uma visibilidade, né? E como nós estamos elegendo o representante da Ordem dos Advogados, é importante que seja um advogado atuante, um advogado participante. E nós temos aqui no Distrito Federal 5 candidatos, não sei como está em São Paulo, de repente o Thiago depois fala, e nós temos 3 candidatos homens, que são o Kleber, o Poli e o Vevé, chamei pelo apelido, a Cris, que é uma candidata mulher, e a Caroline. Então, eu acho muito relevante destacar também essa representatividade de gênero, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma realidade de eleições para a Ordem dos Advogados só de homens, né? Então, pelo menos para concorrer, nós temos aí 2 chapas femininas que podem ser escolhidas por nós, apesar de, na história da OABDF, nós termos tido apenas uma advogada presidente da Ordem dos Advogados, seção do Distrito Federal, que é a Estefânia. Então, nós temos ainda esse déficit de representatividade feminino na direção da Ordem dos Advogados. Tiago, como é que está aí em São Paulo? Aqui em São Paulo as campanhas estão a todo vapor, eu acho que talvez menos midiáticas do que o que acontece no Distrito Federal, porque a gente tem aí a interseção de um candidato dentro de um caso famosíssimo, né? Nessas horas eu tenho a felicidade de atuar com o direito tributário, porque eu acho que o direito penal é algo difícil de separação. Logicamente que todo advogado no exercício da sua profissão ele separa bem a técnica necessária e adequada para defender ali o seu cliente, mas são matérias que envolvem a vida humana, então acredito que exige um pouco mais. O penalista ele tem uma exigência um pouco maior do seu psicológico, né? Afinal, na minha prática diária, eu trato, entre aspas, apenas com dinheiro. Então, é uma atuação um pouco menos emotiva. Logicamente que quando você vê ali o governo avançando, muitas vezes ele tira o dinheiro da família inteira e a coisa vai para o sentido emocional. Mas eu fico feliz em momentos como esse. A gente viu aqui, agora há pouco, a declaração de um dos acusados e é uma coisa bem forte, né? Então aqui em São Paulo a gente tem um cenário um pouco menos midiático, as eleições da OAB elas ocorrem um pouco mais em sistema de tranquilidade do que o que está acontecendo aí no Distrito Federal.